Olá, tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre autoestima? Pois é, falar de autoestima, amor próprio, muitas vezes a gente vê como é que a gente se ama, uma pergunta, né? Acredito eu que somente quando a gente se permitir amar a gente mesmo, realmente, verdadeiramente, aí a gente vai ser capaz de se entregar num relacionamento em um amor verdadeiro. E como é que a gente pode fazer isso? Vejo muitas vezes na prática as pessoas dizerem, não, eu tenho uma boa autoestima, tenho. Só que tem alguns fatores que eu fico pensando e eu queria dividir com vocês, compartilhar com vocês um pouco sobre isso, que podem ajudar a dar uma melhorada nessa questão da autoestima, justamente porque às vezes a gente confunde um pouco, tu tá te sentindo bem contigo mesmo, e de repente tu tem alguns comportamentos que não agregam muita coisa, e aí tu não consegue identificar por que tu não dá um passo à frente, ou por que as coisas não andam, ou por que tu não consegue colocar as tuas atividades na prática. E a autoestima, gente, ela tá muito próxima, ela tá muito ligada à questão da autoeficácia, e automaticamente autoconhecimento. Então, para te ter uma autoestima, tu tem que te conhecer. Esse é um convite, a gente precisa saber quem a gente é. Tu tá feliz com isso? Isso te deixa bem? Se não, se tem algo na tua vida que tu precisa melhorar e refletir a mudança em cima disso, tu tem que ter um autoconhecimento, buscar saber disso, identificar isso em ti, e isso será uma grande diferença. Melhorando a tua autoestima, a tua autoeficácia também aumenta. A tendência é tu conseguir colocar mais coisas na prática e tomar mais atitude na vida. Nada mais importante do que tu realmente partir para ação, fazer as coisas, e não ficar no plano do desejo, né? A gente foi educado, gente, falando pela nossa geração, tô há quase 40 anos, mas a nossa educação, a gente tinha muito assim, muitos podem pensar que a pessoa com autoestima, que ama a si mesmo, ele é um narciso, né? Pode pensar que é uma questão de vaidade, de egoísmo, de arrogância. E não é muito por ali. É que é assim, ó, isso pode estar demonstrando uma defesa das pessoas que realmente podem confundir a autoestima ou se enxergar dessa forma, né? Porque quem tem autoestima alta, ele se ama demais, né? É vaidoso, é arrogante ou é egoísta. Não, isso pode estar representando muitas vezes, aí fica uma dica de ficar atento. Olá, Priscila, seja bem-vinda. A questão de tu ficar atento se isso não é uma defesa tua, porque as pessoas podem estar realmente com medo, elas podem estar inseguras ou tendo uma necessidade de afeto, de ser aceito. Então aí às vezes a pessoa com essas questões mais cruéis, digamos assim, elas acabam por identificar então a autoestima como uma questão de vaidade, de egoísmo e de arrogância. E não é por aí o caminho. Até eu marquei aqui para a gente pensar com vocês alguns tópicos para ajudar a gente a refletir em cima disso, né? Aí tá falando aqui, seja pelo tipo de entendimento que fomos educados. Sim, vamos pensar assim, que a gente aprendeu, a nossa educação a respeito de autoestima, talvez esteja muito baseado nos desejos dos outros. Veja bem, as expectativas, professores, pai, as exigências deles em cima disso. A gente cresceu numa educação de que tu tem que ser assim, tu tem que ser assado, tu tem que fazer isso. É tanto tem que tu praticamente não cuida de ti, não cuida da tua pessoa, dos teus sentimentos e que realmente que fazem diferença na tua vida, que isso vai te ajudar na tua autoestima, na tua autoeficácia, no teu autoconhecimento. Então tu tem que prestar atenção se não é dessa forma que a gente, na verdade a maioria de nós vem se desenvolvendo a partir disso, então tu cresce achando que isso é uma verdade para ti, né? Então a gente precisa rever, e aí eu montei alguns pontos aqui pra gente pensar e eu vou compartilhar com vocês. Humildes, a humildade. Então aqui, por exemplo, aprenda a descobrir as tuas reais necessidades e as tuas capacidades. Identifique que limites que tu tem na tua personalidade. Por isso que eu falo do autoconhecimento. Aprenda a identificar e vai descobrir o quão único e especial tu é. É um ponto principal disso, é tu saber te conhecer. Então, tu descobrindo isso já é um caminho de pensar. Mas a principal, eu vejo que é um desafio que muitas pessoas não conseguem se soltar dessa pedra, que a gente vai vivendo a vida e vem meio que carregando pedras no caminho, né? Muitos dizem que vão construir um castelo. Vai depender da tua atitude, vai depender da forma como tu leva a tua vida. Porque,
Tu vem vivendo a tua vida carregando pedras e coisas. Então a principal parte para começar a dissolver amarras, amarguras, ressentimentos, o perdão. Muito converso com o pessoal que procura tentar perdoar e como as pessoas veem como difícil. E pense bem, né? É difícil perdoar. Sim, não é fácil. Não é fácil, mas é um exercício que se tu te permitir dissolver isso na tua vida, se tu te permitir que as coisas possam realmente ficar, elas vão ficar mais leves. Elas vão ficar melhores, porque perdoar primeiramente a ti. Perdoa das coisas que tu te julga. Eu tenho certeza, gente, vocês têm, se for fazer uma lista de pontos positivos, pontos negativos, né? Pontos negativos a gente tem uma facilidade de identificar o que a gente precisa melhorar. Então, tudo bem, faça a lista, é importante, mas te perdoe, seja gentil contigo mesmo. Vai com calma, mas te perdoa das coisas que tu, sei lá, um filho que deixou para trás, o que tu poderia ter feito e não fez no passado com alguém. Isso não adianta muita coisa neste momento que tu precisa te ressignificar, te entender e aprender com isso. Então, o ressentimento, a dor, a culpa disso não vai ser muito produtiva, não. Claro que a gente sente, somos humanos, então tu fica com coisas que tu deveria ter feito ou não, mas produtivamente para a tua vida não vai servir muito. Então, quanto que tu também está comprometido para essa mudança? Contigo. O desafio é próprio, é da gente. Porque a gente está falando aqui de autoestima. Lembra que eu disse? Autoestima, autoconhecimento e autoeficácia. Elas vão se comunicar, gente. É importante porque isso faz parte, das vezes, tu quer fazer algo e isso impacta porque talvez tu não creia, tu não tenha introjetado na tua pessoa, na tua mente, na tua cabeça que tu realmente possa fazer alguma coisa. E pode. É que a gente é tão acostumado a ficar vivendo no nosso meio confortável. Porque tu já conhece, mesmo que tu esteja vivendo num problema, é bom tu estar ali, é confortável. Tu já sabe como lidar mesmo que seja um problema. E tu ser convidado a sair disso, a pensar fora da caixinha, a te desafiar, é o que eu estou falando para vocês aqui, por descobrir quais são as tuas necessidades, quais são as tuas capacidades e teus limites. Nunca parei para pensar. Pois é. Muita gente diz isso. Não parei para pensar nisso ainda. Pois aí que tá o ponto. Pare para pensar. Porque a gente só começa, assim, ó, uma coisa, fica assim, ó, escuta bem o que eu vou dizer para vocês. Nosso maior poder está no nosso pensamento. Tudo parte dali. Então, aquilo que tu pensa, então tu avalia a forma, mais uma dica, que tu estás pensando. Se tu está sendo mais positivamente ou mais negativamente. Tem pessoas que adoram e vivem uma vida com humor mais para baixo, reclamonas, chateadas. Claro que todos passamos problemas. Eu tenho problema, você tem problema, todos temos problemas. E problemas, eu vou dizer para vocês, o mais legal de tudo, é importante. Que bom que temos problemas. Os problemas na vida nos ajudam a movimentar a vida. Porque nós somos seres que estamos sempre querendo resolvê-los. É que às vezes a gente não se acha capaz de sair de alguma coisa, de algum problema que está nos afetando. Seja ele por crenças nossas, que eu não sou capaz, olha só, eu sou burro mesmo, como eu sou feio. Comece parando por aí. Tá? Comece parando por aí, porque essa crença tem que mudar. Vamos se comprometer, vamos a gente parar para pelo menos ser gentil e caridoso e amável com a gente mesmo. Esse já é um processo. Um exercício interessante. Espelho. Muitos anos atrás eu recebi essa dica do exercício de espelho. Hoje eu pratico ela. Se tu tem muita crítica em cima de ti, começa com esse perdão. Perdão do teu passado, das coisas que tu não fez ou das coisas que tu deveria ter feito. Perdoa a ti, perdoa os outros. Cuide com os julgamentos. Quanto mais tu julga, mais tu tá de repente... Ao invés, eu digo sempre isso, quando tu condena, tu te condena. Porque o que tu julga muito no outro pode ser, aí fazendo paralelo o espelho, pode ser o teu próprio espelho. Aquilo que tu não gostaria que tu fizesse, ou tu tem pensamento, tu critica no outro. Então essas pequenas coisas, vê só, eu tô falando de autoestima. Tu vê que esses pontos que eu tô falando ajudam a tu a melhorar como pessoa, como ser humano, e isso ajuda na tua autoestima. Então, como eu falo assim, as pessoas às vezes dizem, como é que tá a tua autoestima? Tô bem, tá bem. Né? Então esses detalhes, essas dicas que eu tô passando para vocês, é para pensar um pouquinho, porque isso tu pode e devemos todos melhorar e evoluir. Certo? Então essa forma de pensar, então te perdoa. Eu sei que o perdão não é fácil, de coisas que nos magoam, né? Porque a gente não gosta de ser magoado, né? Ninguém gosta de sofrer. Tanto que eu vou dizer pra vocês, a questão do gato, tem uma gata aqui em casa, que eu peguei na rua por pena, e eu me
quando a gente fala da zona de conforto que eu falo, a gente prefere ficar às vezes no problema, mas na vidinha que tu tá confortável, que tu já aprendeu a lidar, a do que tu abrir a porta e sair. É que nem a gatinha aqui, esse tempo eu botei ela pra fora na porta pra ver, porque ela nunca saiu, cara. Tem 2 anos e meio que ela mora comigo, ela nunca saiu do meu apartamento. E botei pra rua, a gata fica assim, ó, oriçada, os pelos arrepia. É isso que a gente precisa ter pra nós. É sair da casa. E fazer que nem o gato fez, que nem essa minha gata, a Tini, que participa muito, que a gente tá vendo e mexe nos programas, ela aparece. Até ela tá aqui por perto. Quando tu sai de uma zona confortável, quando tu te permite a dar um passo além, até o próprio autoconhecimento, para ti poder te modificar. Porque muitas vezes a gente luta com coisas que não tem força, né? Tu quer mudar o outro, porque o outro não faz como tu quer. É isso que eu digo da educação, que muitas vezes nós fomos educados assim. Que é o que eu falei pra vocês, né? Nós somos educados muito no medo, na insegurança, porque tu tem que ser assim na expectativa do outro, e isso vai te deixando, às vezes, inseguro na vida mesmo. Né? E aí, o que acontece? Tu não sabe se tu é capaz, se tu te sente realmente bonito, se tu tem uma crença que tu já não é uma pessoa padrão, né? O padrão bonito de beleza, tu já acha que também tu já é inferior. Então, todas essas crenças e que a mídia muito passa, a gente acaba acreditando. E não somos todos diferentes, e quão belos somos sim, quando tu te permite descobrir isso. Por isso que eu convido vocês, quais são os teus pontos positivos? Quais são as coisas boas da tua vida, de ti? Que partes das características da tua personalidade, quais são os teus pontos fortes, que habilidades você tem? Não sabe? Fica uma dica, procure descobrir isso é importantíssimo. Como eu falei de críticas e julgamentos, alivia isso de ti. Te perdoa, passa adiante, né? Tenta interromper o padrão de pensamento. Se tu tem mania de pensar negativo, ou sempre é aquela pessoa que acha que vai dar guru, que a coisa não vai dar certo, pensa um pouco. Tenta interromper aquele padrão, tenta analisar um pouco antes da coisa acontecer. Se tu já vai entrar naquela vibe do negativo, tenta modificar, tenta pensar assim, ou não tenta piorar a situação pelo menos, né? Isso já vai ajudar muito a pessoa a não entrar naquela onda que a pessoa já vinha acostumada de, pois é, eu te falei, não ia dar. Pelo menos arrisca. Tenta que tu tá preparado. Que tu vai aceitar, porque no caminho da nossa vida, gente, problemas vão acontecer e as quedas e nós vamos errar. Salvem os erros, porque a gente pode aprender com eles. E isso requer também pensamento, gente. Tu tem que te permitir também a errar. Não é fácil errar, a gente também não quer fazer errado. Tu quer fazer as coisas certas, tu quer fazer tudo direitinho. E nem sempre é assim. Então tu precisa te permitir que tu errou, mas tu não vai ficar repetindo o erro, e sim aprender com ele. Bom, assim não dá certo, eu vou fazer de outro. Então traça novas rotas. Isso nos eleva à esperança. A esperança não é de ficar esperando, a esperança é de agir. Então tu vai conseguindo ver novos caminhos e novas saídas, porque tu precisa. Aí eu pergunto mais uma dica para vocês: qual é o sentido da tua vida? Aí tá um outro fator importantíssimo para ti na autoestima. O que ajuda a gente a pensar é saber o que tu quer da tua vida, quais são as coisas que te movimentam, que valor tu quer entregar para o mundo, que propósito tu tem de vida. Não pensei nisso, eu tô trabalhando. Se tu deixa a vida te levando, a vida vai te levando. Até quando tu quer isso? Tu quer deixar sendo levado, ou tu pode tu dominar isso, tu tomar as rédeas da tua vida e tu saber o caminho que tu quer. Porque se tu sabe, tu pode escolher o caminho. Tu vai estar atento às oportunidades que estão disfarçadas e às coisas que vão surgir. Certo? E vão surgir. Mas quando tu te permite, tu consegue enxergar. Porque se tu tá assim, sem energia, cabisbaixo... Eu sei que todos temos problemas, como eu falei, mas às vezes a gente deixa aquilo dominar a gente. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tô triste por isso. É ruim, é. E uma outra questão de quem quer se ajudar e se ama, busque ajuda. Busque amigos. O meio social é comprovado cientificamente que nos ajuda. Ter apoio, ter amigos, ter pessoas do bem na nossa volta. Isso é importantíssimo. E se não consegue, ou se tu não acha que seja indicado para te falar coisas pessoais, procure um profissional. Mas procure ajuda se tu identificar. Porque às vezes as pessoas acham que estão bem. É isso que eu falo da questão de tu tá bem da tua situação. Tô bem assim. Tá mal, assim, se alguém vê, mas tu tá passando por isso, mas tu prefere ficar assim do que tomar uma atitude. É porque a zona é desconfortável, tu vai sair da tua zona de conforto para uma zona que tu não conhece. Então tu vai ficar atento, e é isso que eu quero que você possa se permitir. Porque quando tu fica assim, que nem eu falei do gato, tu fica alerta, todos os teus mecanismos, teu cérebro fica tudo preparado, teu corpo fica preparado para algo novo. Só que a gente tem medo de sair mal das coisas, tem medo de que vá dar errado,
Digo eu de novo, o medo nos paralisa, o medo nos castra, o medo nos brocha e não deixa viver a vida. E eu tenho certeza que se tu te permitir te arriscar, dar um passo além, mesmo que seja para algo desconhecido, tu vai ficar todo alerta, mas isso te permite tu descobrir as maiores potencialidades, as maiores capacidades e tu romper limites teus que tu não conhecia. Tu imagina fazer isso na tua vida? Que máximo! Que coisa, que energia que vai ser isso. Como eu falei, erros vão acontecer, mas se tu não deixar aquele pequeno erro te derrubar, gente, tu pode renovar cada vez mais, porque a força de descobrir as tuas capacidades, a força de tu te alavancar em algo novo, gente, é muito bom. E aí tu começa a fazer o quê? A confiar em ti. Eu posso, eu também consigo, e é possível. É possível, eu tô dizendo porque eu sei que é possível. Porque eu já vivi essa experiência de ser possível, de tu te jogar em experiências novas e essas experiências fazerem a diferença na tua vida. E por muito, né? Uma outra dica que também ajuda no processo do autoconhecimento para a autoestima, que muitos falam, é a meditação. Eu tenho praticado. Ela te alivia, te acalma, ajuda a pensar novas ressignificações para as coisas da tua própria vida. E te ajuda em soluções de problema. Muitas vezes, se tu estiver muito atucanado, relaxa, te afasta. Quando tu tá muito com os pensamentos e sentimentos atordoados, não adianta tu querer resolver na hora. Tem coisas que não é naquele momento. Relaxa, te afasta um pouco. Vai pra casa. Tenta resolver, tenta achar um momento teu, seja 5 minutos, gente. Ou 2 minutos. Não precisa fazer 1 hora, meia hora, 3 horas de meditação. Faça a respiração profunda. Solte pela boca devagarzinho, mas vai fazendo. Esse simples momento de tu parar e fazer isso contigo, tu já parou com todo lá fora e a coisa vem pra ti mesmo. Isso é importante tu te permitir. É uma questão de prática. Eu digo, a felicidade está sempre no processo. Nós somos seres insatisfeitos e tu não vai achar a felicidade quando tu alcançar a casa que tu tanto quer, a roupa que tu quer comprar, aquele sapato, o telefone novo, o celular, não interessa. Claro que a gente fica feliz com o momento daquilo ali, mas tu tem que aprender no momento presente, no agora, a curtir passo a passo. E como é que tu curte o passo a passo do momento presente no agora? É se tu te ama. Se tu tá feliz contigo, né? Tu consegue dar um passo adiante, tu consegue ganhando autoconfiança, ganhando mais autoestima. Eu falei do exercício do espelho pra vocês porque tu tem que olhar pra ele e te amar. Olhar pra ti e olhar assim, tá, tem uma papadinha aqui, eu também tô olhando na câmera falando com vocês aqui, tá. Tem coisas que eu posso melhorar, mas aí é uma questão de tu montar estratégia para isso. Mas eu posso melhorar e dizer assim, tô bonito, tá? Tô me gostando. Do jeito que eu sou. Não do jeito que os padrões falam. Porque todos somos diferentes. Mas todos temos qualidades, habilidades e todos temos algo que faz a diferença. E isso que é o belo. E isso que nos torna seres especiais e incríveis. E isso chama a atenção das pessoas. Esse é o sex appeal de cada um. E não só aquela beleza estética do bom cabelo, o olho verde, o corpo malhado. Que eu sei que eu não vou chegar nesse patamar. E nem quero. Só que se tu te ama, tu faz o exercício de poder te olhar e poder realmente te enxergar assim com outro olhar, mesmo gordinho, porque o sofrimento que a pessoa fofinha tem do corpo, e isso que aquilo, olhar e gostar de ti. Isso, quando tu te aceita, tu te ama, aí tu pode ter força de uma forma positiva, ressignificada nas tuas emoções, que tu possa, não, agora eu não sirvo mais assim, eu não quero mais assim, agora eu vou, mas tu já vai estar potencializado, isso tu vai estar empoderado de ti mesmo, pra fazer a diferença em ti. Então, porque sair fazendo uma dieta parece que é cruel com a gente, porque é restritivo, e essas coisas não são legais, né? E como eu falei pra vocês, eu falei então, do sentido, do exercício do espelho, da meditação, né? Tudo isso. Então, fazendo um fechamento, já estou um tempinho aqui com vocês, mas fazendo um fechamento de que é importante para a gente desenvolver a autoestima, porque ela é um desafio. Às vezes não é, como eu falei, não é só tu te sentir bem. É assim, tu mudar algumas áreas da tua vida na questão de comportamento. Porque às vezes tu te dá conta que tu anda muito sozinho, ou porque tu não consegue colocar as coisas em ação, mas eu tô bem. Para pra pensar se realmente tu tá bem. Contigo mesmo, porque o desafio vai além disso. Vai além disso porque quando tu te permitir a também reconhecer as tuas falhas, as coisas que tu tem de problema, mas com carinho, com amor próprio, gentileza e amabilidade com a gente mesmo. Carinho. Se fosse uma criança aprendendo, tu ia xingar, muitas vezes até pode ter que aconteça. Tem que ser assim, tem que ser assado.
né? Não mais, hoje em dia as pessoas já estão se dando conta que com mais amor, com mais envolvimento, empatia, é melhor de tu conquistar aquilo que tu quer da criança. E é mais fácil de educar. Então seja amável e querido contigo. Faça isso hoje, agora. Comece já a fazer essa diferença. Que aí sim, aí sim, tu consegue fazer a diferença na sua vida. Certo? Então tá aí a dica de hoje. Questão de autoestima, um desafio de amor próprio. Obrigadão, gente.